Boa noite, Porto Alegre. Boa noite, Rio Grande do Sul. Está no ar a partir de agora o RS em Movimento, aqui, ó, pela Rede RS, atualizando os principais fatos desta segunda-feira, começando mais uma semana por aqui e antecipando as manchetes que você vai ler nos jornais de amanhã. Vamos juntos até às 8 da noite, levando muito conteúdo para você pelo 55HF, 511 da Claro TV em HD e também ao vivo, sempre no YouTube, no canal Rede RS. Esse é o nosso canal lá no YouTube. Bom, semana começou bem fria, conforme o Lucas Canever já tinha adiantado para nós na sexta-feira passada, né? Vamos ver como é que está o tempo lá fora. Final de tarde, início de noite. Porto Alegre já com noite praticamente fechada. Temperatura de 14 graus. O problema não é a temperatura baixa. O problema é a sensação térmica. Porque hoje de manhã estava 8 graus quando eu saí de casa, né? Por volta de 15 para 7 da manhã. E a sensação térmica era de 5 graus. 5 graus, mas num determinado momento da madrugada teve uma sensação de 2 também. Gramado está com 9 nesse momento. Ó, a sensação térmica nesse momento é de 11 graus em Porto Alegre. Vamos ver como é que está a sensação em Gramado, que está com 9 graus. Sensação térmica de 8 graus. Aí já não é tão diferente. Tem um ventinho lá na Serra Gaúcha, sempre muito bonita a nossa Gramado. Confira agora os destaques do programa desta segunda-feira. No mercado de trabalho que muitas vezes exige renovação, um movimento nascido em Porto Alegre quer provar que a experiência é o maior diferencial de um profissional. O Summit Empreender 40+, chega à sua segunda edição para debater a longevidade e a criação de novos negócios. Daqui a pouco vamos conversar com o cofundador do evento, Fabinho Vargas. Vamos saber como as pessoas podem se reinventar e descobrir novas oportunidades de carreira depois dos 40 anos. Uma descoberta preocupante nas águas de Porto Alegre. Pesquisadores da URGS identificaram uma superbactéria altamente resistente no Guaíba e nas praias da capital. O micro-organismo é o mesmo que causou um surto recente e a morte de um bebê na UTI neonatal do Hospital Fêmea, na capital. Uma das amostras coletadas chegou a resistir a 14 tipos de antibióticos. Na edição de hoje, uma entrevista com o professor do Instituto de Pesquisas Hídricas da URGS, para entender a gravidade dessa contaminação e os riscos reais para a saúde da população. No futebol, o Grêmio termina a rodada na zona de rebaixamento e depois do empate, Inter vira a chave do Brasileirão e se prepara para a Copa do Brasil. E direto do Estúdio do Tempo, vamos saber como vai ser a semana de frio dos gaúchos. Veja agora no RS em Movimento. No mercado que costuma valorizar agilidade, juventude, atualização constante, muitos profissionais acima dos 40 anos acabam enfrentando dúvidas sobre carreira, espaço e reinvenção. Mas um movimento que nasceu aqui em Porto Alegre quer justamente inverter essa lógica e mostrar que experiência também pode ser um diferencial competitivo. O Summit Empreender 40+, chega à sua segunda edição, reunindo empresários, comunicadores e lideranças para discutir longevidade profissional, novos negócios e oportunidades depois dos 40 anos. Para falar sobre esse movimento, a gente conversa agora com o Fabinho Vargas, que é cofundador do Empreender 40+, está nos estúdios aqui conosco da Rede RS. Fabinho, boa noite, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Boa noite, eu que agradeço o privilégio do espaço. Prazer te rever aqui. E conta um pouquinho para nós como é que surgiu essa história do Empreender 40+, que foi contigo, mas outras duas pessoas aqui que são personagens de Porto Alegre também. Personagens né? importantes de Porto Alegre, meus queridos amigos e sócios, Fábio Bernardi, da agência publicitário. Publicitário, né? Um super publicitário, e o Fernando Pullman, da Quantice Circo, um cara que é PhD especialista em YouTube e também um querido amigo. E eu falei para eles que eu estava começando a escrever um livro, esse livro que eu te trouxe de vamos presente mostrar aqui, hoje. Vamos mostrar na câmera 3 Isso aqui, aí, Fernando Lopes. Empreender 40+. Ó. Isso ali, ó. Eu estava começando a escrever, Renato, esse livro, porque esse livro eu comecei a falar sobre uma dor que eu sentia. Eu terminei a minha primeira graduação aos 40 anos. E eu venho de uma vida de músico, né? Eu fui, durante mais de 20 anos, cantor do Tchê Guri, fundador do grupo Tchê Guri com os meus irmãos, uma história muito bonita. Eles continuam até hoje lá tocando esse barco.
E eu fiz essa graduação... Que é uma... Como é que a gente diz? É um legado, né? É um legado. É uma dos maiores grupos aqui, né? De música nativista do Rio Grande do Sul. Em 1998, o Tcheguri ganhou Top of Mind, como a banda mais popular do Rio Grande do Sul. Que legal, mais lembrada bem pelos lembrado. gaúchos. Mais lembrado. Em 2009, fomos indicados ao Grammy Latino, um dos prêmios mais importantes da música no mundo. Né? Então, tem uma história assim é uma história muito rica, da qual me orgulho muito, né? Mas, aos 40 anos, eu quis buscar novos desafios e fiz uma graduação em marketing e tal, fui para o mercado, fui tocar os nossos negócios, além do Tcheguri, a gente tinha uma produtora de eventos, uma gravadora, e eu fui tocar isso. Aos 53 anos, eu comecei a pensar o seguinte: eu não sou regra, eu sou exceção. Porque eu tenho muitos amigos que têm 40, 45, 50 anos e que estão se sentindo deslocados no mercado. E existe um preconceito etário muito grande, um preconceito etário gigante. E eu comecei a entender que o preconceito etário, entre todos os preconceitos, talvez seja o mais difícil de combater. Porque ele vem muitas vezes, Renato, disfarçado de cuidado. Então alguém te chama numa sala, te dá uma placa, te aplaude, serve um bolinho e diz: Renato, muito obrigado por tudo que tu fez até hoje. Olha aí, a tua participação aqui foi super importante, mas agora, Renato, tá na hora de tu descansar. Tá na hora de tu curtir a vida. E o Renato fica ali pensando: cara, mas eu não quero descansar, eu quero produzir. Não quero ir para casa ficar parado sem fazer nada. Eu tenho muita lenha para queimar, eu tenho muita coisa para fazer. E aí, juntos com o Fábio e com o Fernando, nós decidimos colocar a mão na massa e dar o pontapé inicial neste movimento que a gente costuma dizer que é um movimento que nasce em Porto Alegre, mas que fala de Porto Alegre para o Brasil e para o mundo. E a gente tem tido muitos parceiros, muita gente que se somou a essa ideia, e hoje o Empreender 40+ é uma grande realidade. Isso surgiu, esse movimento, na verdade, a ideia de vocês três, quando tu estavas escrevendo este livro. Estava começando a escrever o livro. E aí veio a ideia do evento e do movimento. E do movimento. E a ideia do livro, Renato, ela vem por algo muito peculiar. Eu estava assistindo, zapeando no YouTube, assistindo um documentário sobre Monteiro Lobato. E eu descobri que o Monteiro Lobato escreveu O Sítio do Pica-Pau Amarelo em 1920. E que a Dona Benta, um dos personagens principais, que simbolizava sabedoria e tal, que ela tinha no livro 60 anos de idade. Mas agora o dado que mais me pegou: em 1920, a expectativa de vida no Brasil era de apenas 34 anos e meio. Meu Deus do céu. Então a Dona Benta, ela tinha o dobro da expectativa de vida. Por era isso, quase uma ficção científica que o Monteiro Lobato... Mas a ideia dele era o superlativo, claro, entendeu? Da longevidade. A longevidade. E como hoje a expectativa de vida no Brasil é de 76,8, eu fiz um cálculo rápido. Dona Benta hoje teria 150 anos. Fui fazer uma pesquisa inicial e descobri um pesquisador em Harvard que aponta que a pessoa que vai viver 150 anos já nasceu. E aí nós começamos a ter uma notícia boa e um problema. Olha só. A notícia boa é que vamos viver muito mais e com muito mais qualidade. A notícia ruim é que o sistema, se essas pessoas não produzirem, o sistema vai colapsar. Claro. Então nós precisamos que essas pessoas com 60, com 70, com 80, elas produzam. A sociedade precisa dessas pessoas. Para ajudar a sustentar essa estrutura, né? Exatamente. Saúde, previdência. Tudo. Educação. Exatamente. E aí, Renato, também tem uma outra questão, né? Moradia. Como a gente precisa da experiência dessas pessoas. Do Fabinho, do Renato, do Seu João, da Dona Maria. Nós precisamos, tanto que o slogan do nosso summit é Empreender 40+, a experiência é o seu maior ativo. O maior ativo de um homem, de uma mulher, de um trabalhador, é a experiência que ele conquistou. Claro. E nós precisamos, nós não podemos pegar essa pessoa com 60 anos, com 70, e dizer para ela ir para casa. É o contrário, nós precisamos pedir para ela ficar. Porque a construção dela é importante para a gente. Pois é, e ela adquiriu esse conhecimento todo ao longo desses anos todos que ela se dedicou ao mercado, né? Aí chegar na hora que ela vai colocar em prática, mandar ela para casa, agradecer, dar uma placa e justamente esse profissional pode estar no ápice de contribuir para outros profissionais crescerem, né? E uma empresa também. Claro, e crescer. Não só o empreendedorismo da forma que a gente vê normalmente, porque se confunde muito a ideia do empreendedor com o empresário.
E eu costumo dizer que empresário normalmente é empreendedor, mas o empreendedor não necessariamente é um empresário. Alguém do terceiro setor, por exemplo, né? Alguém que empreende através de uma ONG, uma mulher, por exemplo, no Brasil hoje nós temos 11 milhões de mulheres solo, 11 milhões, que precisam sustentar a sua casa, que dão estudo para os filhos, né? Cara, se essa mulher não é empreendedora, Renato, eu não sei o que é empreendedorismo. E nós pouco valorizamos, entendeu? Aí o filho muitas vezes se forma em direito, em economia, em medicina, e depois todo mundo aplaude o filho. Não, meu amigo, nós temos que aplaudir a mãe desse médico. Ela sim que é empreendedora, que ali fazendo faxina muitas vezes, uma executiva, uma professora, está ali trabalhando, empreendendo para que o filho alcance talvez as coisas que ela não conseguiu alcançar. Muito bem, a gente tem, vamos falar então do Summit, né? Porque é a segunda edição, a gente tem imagens aí do ano passado, da edição do ano passado, a primeira edição. O Summit que vai acontecer agora na quarta-feira, dia 13, no Teatro Bourbon Country, em Porto Alegre. Né? A gente está vendo justamente aí o primeiro encontro o ano passado, deve ter sido um sucesso pelas imagens, né, Fabinho? Foi extraordinário. E olha que a minha expectativa, Renata, era muito alta no ano passado e superou muito a minha expectativa. Que bom. E esse ano, não só a minha expectativa já foi de novo superada, né? Como a gente já está com a casa lotada. Coisa boa. Tenho certeza, tem pouquíssimos ingressos, né? O pessoal que tiver interesse em ainda adquirir um ingresso é pelo uhu.com. Coloca lá uhu.com ou entra no nosso site Empreender 40 mais, numeral 40 e por extenso mais, .com, não tem BR. Tá na tela aí, ó. Isso aí. Empreender40mais.com. Eu tô com ele aberto aqui também, né? Tem toda a programação, 25 palestrantes, network exclusivo 40. A gente vai passar pelo site também aqui, ó. Network exclusivo 40 mais. Conteúdo estratégico e prático, eu estou lendo ali a parte da direita. Vai acontecer em Porto Alegre, falta 1 dia e 14 horas para esse evento, que começa às 9 de quarta-feira, né, Começa Fabinho? às 9 horas da manhã de quarta-feira com... Olha os palestrantes ali, aí. Ó, Nelson Sirotsky, Dodi Sirena, Cris Paz, Manuel Soares. Cara, é um casting espetacular. O Potter, o Marcelo Lacerda, que foi o cara que fundou o Terra, o Flávio Costa, que é presidente do Conselho da Azul, né? Os meus queridos Tcheguri. Tu passaste direto pelo Chico Vendedor Raiz, que é um cara muito bom, é um cara muito engraçado, um cara gente boa. E o Chico Vendedor Raiz... É um talento. E o Chico é o seguinte... Tá ali, ó, de azul à esquerda ali. O Chico vai estar dando uma palestra e fazendo stand-up. Imagina. Porque ele é um metalúrgico que virou comediante. É um show à parte, né? Depois dos 40. É isso aí. A gente vai estrear também, depois de 15 anos... O Tcheguri tá ali também, né? Depois de 15 anos eu volto ao palco com o Tcheguri para uma palestra show. Olha só. A gente está lançando no Empreender uma palestra show minha com o Tcheguri, onde a gente traz comparativos entre uma empresa e uma banda, né? Juntando toda a experiência do Tcheguri, toda a construção do Tcheguri, mas também juntando coisas do meu livro e do mestrado. Eu sou mestrando aqui na PUC, né? Tu és estudante aqui, voltaste para os bancos da universidade. Inclusive, estou em meio aula agora, deu uma fugidinha. Deu uma escapadinha para vir aqui até a Rede RS, porque nós ficamos no Tecnopuc, e falando em Tecnopuc, professor Jorge Aldi, que é superintendente de inovação e desenvolvimento da PUC aqui do Tecnopuc, também é um dos palestrantes. Também, para nossa alegria. Que é um craque. Craque total. Então, ele vai estar lá falando também para a gente. Né? É muito plural, Renato. A curadoria que a gente faz dos palestrantes, painelistas, é muito plural. Nós temos pessoas de áreas diversas vão falar todas sobre o mesmo tema, mas com abordagens diferentes. São várias rodas, né, Fábio? Porque para caber todo mundo aí num evento de 10 horas... Tu vai fazer várias rodadas com várias pessoas no palco, é isso? Por exemplo, nós temos um painel que é Dodi Sirena, Nelson Sirotsky, mediado pelo meu sócio Fábio Bernardi. É o senhor no painel, né? Baita painel. Nós temos a palestra do Jorge Aldi. Certo. Que vai dar uma palestra, né, sozinho, falando. Nós temos um painel que é a Fátima Torre fazendo a mediação, com a Clarissa Brickman e com a Thaís Reale. Então, também é um outro painel. Nós temos o Tcheguri, que é uma palestra show. Nós temos o Luciano Potter, que é uma palestra show. Vários formatos, portanto. Nós temos o Chico Raiz, que é uma palestra. Então, são muitos formatos
o pessoal que chega lá às 9 horas da manhã, 9 e pouquinho, para começar, às vezes vai com a ideia de olhar um pouco e ir embora, não consegue ir embora, tá? Não consegue ir embora, não consegue. Eu te prometi que eu ia dar uma passada lá, não sei se eu vou conseguir. Eu acho que só dar uma passada. Não vai conseguir, eu vou acabar sentando e assistindo tudo, né? Porque tu começa a ver. E o mais legal ano passado, Renato, que aconteceu, foi que no final as pessoas diziam assim para mim: Fabinho, eu vim para cá imaginando uma coisa e saí daqui imaginando outra. E a principal delas, eu não tô sozinho. Que legal. Porque é uma causa de uma geração inteira aí, né? Fábio, falando um pouco disso, né? Da dificuldade, porque os movimentos que valorizam essas pessoas com mais experiência, né? E que combatem o etarismo no mercado, né? Eles têm se multiplicado ainda bem, né? Tem, assim como tem o teu, Summit Empreender 40+, tem alguns movimentos de 50+, já vi até de 60+, né? Influenciadores nessa área também. O mercado realmente está mudando, está abrindo os olhos, Fábio? Ou ainda é uma tentativa, uma luta muito grande? Eu acho que o mercado começou a entender. O mercado... A sociedade, a nossa sociedade, ela tem mudado muito. Muito menos que nós gostaríamos, mas ela tem mudado. Ela tem entendido que alguns grupos precisam ser melhor observados. E o mercado, de uma forma geral, ele começou a entender isso. Eu acredito, Renato, que a gente está longe ainda de um ideal. Mas o Empreender 40+, ele tem como pilar esse conceito e essa ideia fixa de fazer com que a gente fale sobre isso. A gente precisa falar muito sobre isso. Não só nas pessoas se manterem trabalhando, mas o mercado também precisa olhar para quem tem o poder de consumo na mão. E quem tem o poder de consumo na mão são as pessoas com 40, 50, 60, 70, 80 anos. Então, hoje, nós acabamos chegando num restaurante, por exemplo, e muitas vezes esse restaurante, a gente gosta de ir lá porque a comida é boa, mas ele não está pensando em nós. Ele está pensando num público mais jovem, porque a luz é para o público mais jovem, o cardápio é para o público mais jovem, as cores são para o público mais jovem, mas eu costumo dizer que quem paga a conta sou eu. Então, eu quero que... Pior é que é mesmo. Eu quero que olhem para mim também, né? Eu até apresentei agora esses dias aqui um trabalho aqui no mestrado sobre inovação, né? Onde eu falei muito sobre o cardápio de QR Code, né? E cardápio digital, né? E a minha apresentação era o seguinte: para mim, inovação tem que resolver uma dor. E um cardápio digital, ele não resolve uma dor, ele me traz uma dor. Eu vou com a minha mãe e com a minha filhinha e eu tenho que fazer 3 pedidos. Sim. Né? O meu e das duas. Então, é essas coisas. A gente precisa entender que tecnologia, não necessariamente alguém que coloca algo tecnológico está inovando. Às vezes está deixando... Às vezes está complicando mais. Está complicando mais. Né? Então, E o exemplo do cardápio, tu trouxeste um exemplo bastante vivo, né? E bastante concreto, que realmente incomodou muita gente. Sim. Tá? Não só os mais velhos. Mas é uma coisa... porque os mais velhos não conseguem lidar com a tecnologia. Tem gente que simplesmente não gosta, tem gente que gosta do físico, né? Da letra grande, de olhado, que fica procurando na tela. Eu, por exemplo, sou um tiozinho, né? Geração prateada e tal, mas eu gosto de tela. Sim. Eu sou ligado a essas coisas. Para mim não tem problema nenhum. Mas o cardápio é uma coisa que eu gosto de dividir com as outras pessoas na mesa e saber a descrição do prato. Eu também gosto de tecnologia, Renato, mas ele tem que ter a praticidade. E outra, eu já pego o telefone na mão, depois entra uma mensagem, eu não quero. Eu quero virar ele na mesa aqui, quero deixar ele no bolso, no silencioso. E eu quero... Na hora de comer, eu quero comer. Faz isso, né? Então, eu acho que também acaba incentivando a levar o celular para a mesa. Propósito, um abraço para o nosso vereador, ex-vereador, não é mais agora, né? Jornalista João Bosco Vaz, que fez um projeto de lei para que os restaurantes em Porto Alegre, já foi aprovado, já virou lei, tenham um cardápio físico à mão. Caso alguém peça, tem que ter um cardápio, tem que ter uma cópia física pelo menos. Mas eu dei exemplo do cardápio, mas, por exemplo, academia. Eu gosto de fazer academia, eu preciso fazer, estou com 55 anos, mas eu confesso que eu não gosto daquele... aquele bate-estaca. Não gosto. Então, se tivesse uma academia perto da minha casa, tocando uma bossa nova, musiquinha gaúcha, um rock and roll, mais raiz. Pô, eu te confesso que eu gostaria mais. Claro. Entendeu? Claro. É verdade. É um outro bom exemplo também, né? Agora as empresas, hein, Fabinho?
As empresas estão olhando com sensibilidade para essa causa do 40 mais, do 50 mais, e estão abrindo mais vagas, estão contratando profissionais mais experientes? De forma tímida, mas já tem algumas empresas fazendo isso. Mas tão importante quanto essas empresas que estão abrindo isso, eu sinto que quando a gente chega com essa pauta, ela é bem aceita, ela é bem vista. Né? Sabe aquela coisa assim, Renato, que até então ninguém estava me falando e eu não tinha parado para pensar nisso. A partir do momento em que alguém fala, aí agora eu então começo a pensar. Talvez o mais importante de tudo é que não há uma restrição. Não há algo tipo, não, isso aí não, Fabinho, isso aí não tem jeito. Está superado, não, a hora dos jovens. Não. As pessoas estão entendendo isso e para mim, esse é o mais importante. E as empresas, eu acho que estão de olho no futuro, elas estão ligadas justamente no mix das gerações, né? Sim. Nós temos um exemplo aqui na nossa redação, sempre falo, a Rede RS aqui é um exemplo clássico da mistura da juventude, da energia da juventude com a experiência dos mais velhos. É um mix que funciona muito bem, tanto que resulta nos nossos programas, aqui na programação que está no ar, justamente porque tem os dois lados. Essa é a fórmula perfeita. É bom demais isso. Essa é a fórmula perfeita. Porque a gente também, né? Os mais velhos também se nutrem com essa energia dos mais jovens, né? Eu costumo dizer nas minhas palestras, apresentações e tal, eu falo que o jovem tem a velocidade e nós temos a experiência. E aí essas duas coisas juntas são fantásticas. E os jovens às vezes têm ousadia também, que nós às vezes já somos mais conservadores. Será que vai dar? Será que não vai dar? Daqui a pouco alguém vem com uma inovação interessante e dá para experimentar. Foi importante tu falar nisso, porque também a gente trabalha a ideia de que nós, com 50, 60, 70... também precisamos nos renovar. Claro. Renovar, precisamos buscar requalificação. Isso aí. Né? Atualização constante, né? E entender. Na palestra até que eu vou dar contigo, a gente fala sobre ousadia. Ousadia é uma palavra fundamental. E muitas vezes, com a idade, a gente perde um pouquinho. E a gente precisa ficar atento, que a ousadia é fundamental. Muito bem, Summit Empreender 40 mais, né? Na quarta-feira, dia 13 de maio, a partir das 9 horas da manhã. Bota as imagens mais uma vez do ano passado aí, da primeira edição. Thalino está 9h30, porque 9 horas é a abertura do credenciamento e tal. 8 horas é a abertura do credenciamento e 9h30 vai ser a primeira palestra. 9h30 é a primeira atração. 9 horas tem uma abertura. Tem uma abertura oficial, vou dar boas-vindas. Vai ter assim, um showzinho surpresa lá para a turma quando chegar às 9 horas. Thales Aliardi, tem que corrigir aí, 9 horas mesmo, o pessoal chegar cedo. Isso aí. Chega antes, 13 de maio, 9 horas, Teatro Bourbon Country em Porto Alegre, Empreender 40 mais, evento do Fabinho Vargas, do Fábio Bernardi, do Fernando Pullman, e com muitos palestrantes sensacionais, hein? A partir das 9 horas a gente vai lá para conferir. Parabéns pelo evento, parabéns pelo movimento. Estou esperando todo mundo lá e estou te esperando também. Quero te dar um abraço. Muito obrigado, Fabinho. Vou mostrar de novo aqui, ó, Empreender 40 mais, o livro do Fabinho, Quando a Bagagem Vira Vantagem. Quando tiver etarismo para cima de mim, eu vou repetir isso aqui, né? Olha aqui, ó, Fernando Lopes, nosso diretor de imagens. Quando a bagagem vira vantagem. Como é que é? Alguém me passou uma informação? Já estão querendo o livro, olha aí, ó, já estão querendo o livro do Fabinho. Esse é meu, ó, ele vai autografar. Vou autografar agora. Fabinho, sucesso no movimento. Obrigado. Sucesso no evento, né, e na causa, né, fundamentalmente nessa causa que é tão importante para a sociedade. Valeu. Valeu, eu que agradeço. Sucesso. Fabinho Vargas, que é cofundador do Empreender 40 mais, falando aqui no RS em Movimento. Aconteceu neste final de semana mais uma etapa do Hackapoa, programa voltado à capacitação e ao fortalecimento do empreendedorismo nas regiões periféricas da capital. Confira na tela. A atividade ocorreu na comunidade da Cruzeiro e reuniu empreendedores formais e informais para uma tarde de palestras, troca de experiências e conexão com o ecossistema de inovação da cidade. O encontro foi realizado na sede da Associação de Moradores e Amigos da Vila Tronco e integra a etapa do Hackapoa ligada à Feira Brasileira do Varejo, um dos maiores eventos do setor no país. A programação contou com painéis sobre empreendedorismo e desenvolvimento comunitário, além de momentos de networking e apresentação das oportunidades oferecidas pela feira. Depois de uma sequência de dias quentes, a temperatura despencou no Rio Grande do Sul. Vamos até o Estúdio do Tempo para saber o que a gente pode esperar dos próximos dias. Boa noite, Lucas Canever.
Olá, boa noite, Renato, e boa noite para você também que nos acompanha nesse começo de semana. Na semana passada, o Rio Grande do Sul teve dias com temperaturas que passaram dos 30 graus. Nos últimos dias, o amanhecer foi de marcas negativas, com um cenário típico de inverno. Mas o que provocou essa virada no tempo? Vamos entender. Essa mudança acontece por causa da chegada de uma massa de ar polar que derrubou as temperaturas e trouxe o tempo seco e gelado, típico de inverno. Depois de um outono, que esse começo tinha sido marcado por calor acima da média, o frio agora deve ganhar força e permanecer pelo menos até a metade de maio. Na prática, isso significa manhãs muito geladas e tardes mais amenas. Hoje, pelo menos 14 cidades gaúchas tiveram temperaturas abaixo de zero. E não foi só o frio que chamou a atenção. O litoral norte também registrou uma forte ressaca, com ondas acima de 2 metros de altura e o mar até avançou sobre a faixa de areia. Em Torres, na Praia do Cal, o mar avançou e a força das ondas acabou derrubando um quiosque. Em Tramandaí, o mar também subiu e chegou até a orla. O cenário de mar agitado e avanço da água sobre a faixa de areia se repetiu também lá em Capão da Canoa. Agora vamos conferir como o dia vai ser amanhã. A tendência é que o frio continue atuando nesta terça-feira. O amanhecer vai ser gelado, com mínimas de até 13 graus. Assim como hoje, existe a possibilidade de alguns municípios lá do sul do estado e em pontos isolados da serra registrarem marcas negativas, o que também favorece a formação de geada em vários pontos do território gaúcho, mas principalmente na metade norte do nosso estado. A boa notícia é que o dia vai ser bem ensolarado, então a temperatura sobe um pouco ao longo da tarde, mas as máximas não devem passar muito dos 21 graus. A quarta-feira não deve ser diferente. Vai ser mais um dia de sol e com temperaturas típicas de inverno. Vamos conferir como o tempo fica amanhã em algumas cidades. No ponto mais alto da serra, lá em São José dos Ausentes, o dia deve começar com apenas 2 graus, marcas muito características do inverno, mas o sol leva as máximas até os 19 graus. Em Caxias do Sul, as máximas chegam até os 21, com mínimas de 3. Felizmente também vai ser um dia ensolarado. Em Gramado, um cenário que é típico turístico ali do inverno gaúcho, a gente vai ter marcas que vão dos 4 até os 21 graus amanhã. Em Santa Rosa, a temperatura vai dos 6 até os 20 graus nessa terça-feira, também com bastante sol. Lá na fronteira oeste do estado, em Uruguaiana, os termômetros devem marcar de 6 até 19 graus. No centro do estado, vamos para Santa Maria, que deve começar o dia com marcas ao redor de 6 graus e máximas de até 20. Em Bagé, as máximas não devem passar dos 18 graus e o dia inicia com marcas bem baixas também, ao redor de 5 graus. Assim como é o caso de Pelotas, no sul do estado. Porém, lá as máximas ficam um pouco mais elevadas, chegando até os 21. Em Torres, no litoral norte, cidade faz divisa com Santa Catarina, a temperatura vai dos 10 aos 22 graus nesta terça-feira. E aqui em Porto Alegre, a capital dos gaúchos, o dia deve começar ao redor de 8 graus e as máximas devem ficar até os 17, ou seja, vai ser mais um dia gelado. E por hoje é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Uma boa noite. A seguir, pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul identificaram a presença de uma superbactéria em pontos do Guaíba e também em praias aqui da capital. Nós vamos conversar com um dos pesquisadores para entender o que essa descoberta representa e quais os riscos à saúde. O intervalo é bem rápido e a gente já volta em seguidinho. Estamos de volta com o RS em Movimento, aqui na Rede RS, a primeira emissora de jornalismo em TV aberta do Grupo Box Brasil.
Pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul identificaram a presença de uma superbactéria, considerada uma das mais perigosas do mundo, em pontos do Guaíba e também em praias aqui da capital. Uma das amostras dessa bactéria, coletada perto da estação de bombeamento de águas pluviais do Menino Deus, do bairro Menino Deus, apresentou resistência a 14 tipos de antibióticos. Esse é o mesmo tipo de bactéria envolvida no surto registrado em abril na UTI neonatal do Hospital Fêmea, que terminou com a morte de um bebê prematuro. Para entender o que essa descoberta nos representa, o que essa descoberta nos traz e representa, quais os riscos à saúde, a gente vai conversar agora com Luigi Lauer Albornoz, que é professor do Instituto de Pesquisas Hídricas da URGS. Nós estamos aqui com ele online na nossa super tela. Professor, muito boa noite, seja bem-vindo à Rede RS. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado pela sua participação, por aceitar o convite, para a gente explicar. Eu acho que é uma pergunta que todo mundo está se fazendo, né? Antes da gente saber detalhes de como achou no Guaíba, enfim, como é que uma bactéria pode estar, né, na água do Guaíba, nas praias do Guaíba e ao mesmo tempo dentro de um hospital? Uma bactéria que é exatamente do mesmo tipo ou ela é parecida, ela é análoga? Como é que funciona isso? Bom, o Guaíba nada mais é do que o reflexo do que a gente tem na nossa cidade. Então, perfeito. Se nós temos essa bactéria circulando em hospitais, no nosso esgoto, e se esse esgoto não é tratado de maneira adequada, quando esse esgoto que não é tratado, não é encaminhado para uma estação de tratamento de esgoto, chega no Guaíba de forma irregular, a gente consegue observar a presença dessas bactérias no Guaíba. Ressaltando, essa bactéria que nós encontramos nesses 4 pontos e principalmente aqui no Menino Deus, com alta resistência a antibióticos, ela é uma bactéria naturalmente encontrada no ambiente. O problema é que essa que a gente encontrou no Menino Deus, ela foi resistente a uma série de antibióticos, então ela é uma bactéria que, se uma pessoa com a saúde debilitada, entra em contato, tem uma exposição muito prolongada com essa bactéria, ela pode ter problemas graves de saúde, como a gente observou no Hospital Fêmea. Ainda não sabemos se é exatamente a mesma cepa que foi encontrada no Fêmea é a mesma cepa que está no Guaíba. Então, por exemplo, uma analogia, todos somos seres humanos, porém cada ser humano tem uma resistência a algum antibiótico, a alguma bactéria ou um alimento, por exemplo. Então, a gente detectou a bactéria, porém nós detectamos a bactéria com resistência apenas no Menino Deus. Ah, perfeito. Foi apenas a do Menino Deus. De quantos pontos foram achados a bactéria no Guaíba por vocês, pela pesquisa de vocês, professor? Até o momento a gente encontrou em 4 pontos. A gente encontrou na Foz do Dilúvio, que é um ponto bem problemático aqui de Porto Alegre. Ele tem, sabidamente, ele tem lançamento de esgotos a céu aberto naquele local, um problema de ações clandestinas. Encontramos no Menino Deus, ali perto das quadras, aquele ambiente ali que é bem utilizado pela população, principalmente no final de semana. Encontramos na praia de Ipanema e na praia do Lami também. A praia do Lami foi coletado em março e era um ponto de balneabilidade. Então, pelas legislações atuais que a gente tem, estava permitido a balneabilidade, o banho público pelas pessoas, porém nós encontramos essa bactéria, não com alta resistência naquele local, mas encontramos essa bactéria naquele mesmo local. Essa bactéria ela foi coletada a partir de um projeto que vocês já fazem, que se chama Climaris Wash, eu acho que é assim que se diz, né? Isso, é um trabalho rotineiro de vocês, e aí justamente na análise da água acabaram surgindo os vestígios dessa bactéria, é isso? Isso, nós temos dois grandes projetos. O primeiro projeto se chama Climasano. Ele começou justamente nas enchentes, então realizamos os resgates das pessoas, transportamos alimentos para a população, porque o nosso instituto ele participa sempre muito de ações de extensão, nós temos barcos, nós temos pessoas capacitadas para tais atendimentos. Realizamos coletas de amostra de água durante 2 anos, em 2024, 2025 e começo de 2026. E agora nós lançamos um outro projeto, que é o Climares. Ambos os projetos foram financiados pela FAPERGS, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado do Rio Grande do Sul. Então é um projeto público. Então, ao final desse projeto, nós temos que prestar conta para a população através desse relatório para a FAPERGS.
e é um projeto de monitoramento contínuo. Então, nós realizamos uma coleta a cada estação do ano e também em eventos climáticos extremos. Então, se agora está chegando um El Niño super forte, pode ser que a gente tenha uma nova enchente, uma nova chuva muito forte. Vamos realizar uma coleta extra para também saber como está o ambiente nesses eventos climáticos. Professor Luigi, a gente já divulgou aqui na Rede RS, vocês já divulgaram também, mas eu vou perguntar mais uma vez para deixar bem claro. Essa bactéria foi achada na água bruta do Guaíba, não tem nada a ver com água tratada, água que chega nas nossas casas e água que a gente bebe através dos órgãos como o DEMAI, enfim, de distribuição de água nas cidades, né? Isso, exatamente. A nossa água que a gente recebe na torneira, tratada pelo DEMAI, ela é potável. Então, o DEMAI ele realiza uma série de análises durante todo o dia, milhares de análises por dia, para garantir a potabilidade. Então, eles seguem uma portaria de potabilidade do Ministério da Saúde bastante rigorosa para garantir a qualidade dessa água distribuída. E o processo de tratamento que eles realizam consegue combater essa bactéria. Então, os processos de cloração, processos de oxidação que eles realizam e outras companhias de saneamento são capazes de inativar essas bactérias resistentes. Então, a água que chega na nossa torneira é potável. E essas bactérias foram encontradas na água bruta do Guaíba, bruta, né? Exatamente. Vamos botar um mapa... onde Pois não, por favor, conclua. É onde o DEMAI capta a água. Então, a água que o DEMAI capta pode ser que encontre essas bactérias, né? Mas depois, com o processo convencional de tratamento, eles removem essas bactérias. Isso, a gente tem um mapa aí de todos os 17 pontos que a gente monitora no nosso projeto. São 17 todas as foz dos rios, que chegam no Jacuí, chegam no Guaíba, né? Nós temos Jacuí, Rio Caí, Rio dos Sinos e Rio Gravataí. Monitoramos toda a parte das ilhas, o centro histórico, Zona Sul e Extremo Sul, lá em Itapuã. Essa mancha de água, né? É o Guaíba ou tem mais rios aí? É o Guaíba. É grande. Não, a gente monitora nesses 4 rios. Então, Rio Caí, Gravataí, Sinos e Jacuí, que são os 4 afluentes que chegam no Guaíba, formam o Guaíba e a gente monitora tanto a entrada no norte quanto a saída desse sistema no sul. Sim, mas o que está no mapa no centro... Deixa o mapa mais um pouquinho. O que está no mapa no centro de marrom é o Guaíba, é a delimitação do Guaíba. Isso. É grande, né? Exatamente. É grande esse lago, né? É grande. Eu não vou nem perguntar se é lago ou se é rio, porque eu continuo dizendo rio, mas eu tenho certeza que vocês, professores, já adotam lá há bastante tempo o lago, embora tenha alguns dissidentes aí na academia, né, professor Luigi, entre lago e rio. Mas importante... Uma boa definição... Pois não? Uma boa definição do Guaíba é que ele é um lago com rio dentro. Lago com rio, né? Com vários rios, inclusive, né? Professor, a bactéria... quando foi encontrada por vocês, ela vai para estudo, mas significa que pode ter muito mais a presença, não se sabe a quantidade que essa bactéria está presente no Guaíba. Isso, a gente isola ela, né? A gente tem todo um processo de preparo laboratorial que envolve também a formação contínua de alunos, né? Então, isso é um projeto que é feito também por muitos alunos de graduação, mestrado e doutorado, que então é só a formação. Então, a nossa função como universidade é formar profissionais capacitados para servir e ajudar a população, né? E eles têm todo um processo de isolamento de cada bactérias. Já encontramos mais de 100 bactérias nesse estudo, apenas em uma coleta. Nós já temos coletas prévias do outro estudo, mas nesse estudo nós estamos indo para a segunda coleta, agora em maio. Mas nessa primeira coleta encontramos mais de 100 bactérias, mas essa aqui acendeu um alerta para a gente pensou em divulgar para a população o resultado desse projeto, né? Por quê? Acendeu o alerta porque ela é muito perigosa ou porque tinha havido caso no Fêmea? Ambos os casos. Ela é uma bactéria já monitorada mundialmente pela Organização Mundial da Saúde. Perfeito. Ela tem uma importância muito relevante, né? E também porque tivemos o caso recentemente aqui no Fêmea. É a Cinetobacter baumannii, esse é o nome da bichinha, né? Terrível, que pode causar pneumonias graves, infecções de feridas e quadros de sepse com mortalidade de 70%, a possibilidade nas mais resistentes a antibióticos, que é essa do menino Deus, né? Isso, exatamente.
Então, ela é realmente perigosa, né? Professor, vocês que foram tão importantes do IPH, vocês são importantes sempre, mas na enchente mais ainda, né? A gente ouvia muito vocês, o IPH foi uma grande fonte para toda a imprensa. As altas chuvas, né? Inundações, enchentes, quando o nível do Guaíba sobe, há mais chance de ter bactéria ou diminui justamente porque dilui com a chuva? O que a gente observou no nosso estudo durante a enchente, por exemplo? Coletamos a amostra justamente naquela primeira semana de maio. Então, aquela primeira semana de maio, tudo foi diluído. A cidade inundou, tudo foi diluído. O pior ponto que a gente obteve de concentração, tanto de bactérias quanto de compostos químicos, foi quando a água estava voltando da cidade para dentro do Guaíba. Então, a gente teve esse lavagem da cidade, levar todos os esgotos da cidade que estavam inundados para dentro do Guaíba, e nesse foi o pior ponto. Então, a gente lá por final de maio, começo de abril, final de maio, começo de junho, julho, é o pior ponto no sistema. Mas é importante destacar que mesmo a gente monitorou durante um ano a mais, e o sistema ambiental do Guaíba, ele não retornou às suas condições iniciais. Então, o impacto foi tão grande, tão severo, que o Guaíba ainda está se recuperando daquela enchente, com seus serviços ecossistêmicos e micro-organismos que estão presentes no local. Ou seja, está tudo por aí ainda muito revolto, né? Não está ainda tudo... eu não vou dizer filtrado, né? Porque nunca vamos estar, né? Vamos estar sempre, como o senhor disse no início, né? Os dejetos da sociedade vão parar no Guaíba. Né? E ela é um retrato, é um reflexo da sociedade. Aliás, sobre isso queria lhe perguntar, porque tem gente que diz, a bactéria chegou do rio, do Guaíba, chegou no hospital. Não, o caminho mais provável é justamente o contrário, né? Que é os dejetos do hospital foram parar no rio, né? Exatamente. Como eu falei anteriormente, o Guaíba ele é um espelho do que a gente tem na cidade. Se a gente tem as bactérias, vírus e outros micro-organismos, a gente teve muito desses casos na época do Covid. A gente conseguia monitorar antes dos surtos ocorrerem em bairros específicos, porque a gente monitorava os esgotos em alguns pontos da cidade e nós sabíamos que tinha uma grande quantidade do vírus da Covid naquele local, e aí podíamos alertar os órgãos de saúde e de segurança para ter um reforço naquele local. Então, se a cidade circula essa bactéria, no Guaíba, se a gente tem o lançamento incorreto de efluentes ali, a gente vai encontrar essa bactéria também. Esse alerta, a partir da pesquisa de vocês, da descoberta de vocês do IPH, é um alerta para a população em geral? O que se faz agora, a partir de agora? Autoridades já foram comunicadas? Qual é o procedimento, qual é o protocolo? Sim, a gente comunicou ao DEMAI, à Vigilância Sanitária, a gente divulgou a nota aberta, nós estamos conversando o máximo possível com as redes de notícia, estamos abertos a conversar com pessoas responsáveis. Temos muitos professores que fazem parte de comissões, professores que fazem parte da diretoria do DEMAI, então a gente tem uma grande capilaridade pela importância da Universidade Federal, né, na sociedade, e a gente consegue conversar com grandes... pessoas muito importantes, centros de pesquisa, órgãos ambientais que já estão cientes dessa superbactéria. Muito bem, mas a população deve se alarmar ou está dentro de um determinado controle? Não, a população mais afetada, que pode ser mais afetada, são pessoas que têm uma imunidade mais baixa e que têm um contato com essa água constante. Por exemplo, eu sou uma pessoa que trabalho com pesca ali nas ilhas. Sim. Ou na Zona Sul de Porto Alegre, ou em Itapuã, Barra do Ribeiro, todas essas regiões aqui. Se eu sou uma pessoa que pesco, tenho contato contínuo com essa água e tenho uma saúde mais debilitada, a recomendação é que a pessoa tenha uma proteção maior, que ela evite de trabalhar nesses momentos. É complicado, a gente sabe que tem a questão social, toda isso, a gente entende isso, obviamente, né? Mas nós, como os pesquisadores, nós temos que dar esse recado. Então, pessoas que tenham uma imunidade mais baixa, feridas abertas, pessoas que estão se recuperando de câncer, tudo isso, é importante que elas tenham um cuidado a mais com essas águas. Pessoas que velejam, pessoas que fazem... A gente tem muitos clubes de vela aqui no Guaíba, né? Sim, esportes. Eu cuidaria mais, assim, tentar evitar ao máximo o contato com essa água, justamente por causa da bactéria. E ela é transmissível? Se uma pessoa pegar, transmite para outra?
Não, ela tem as questões clínicas ali que ela afeta a pessoa, tá? Mas os cuidados de bactérias são os mesmos cuidados que a gente tem que ter normalmente. Ela é muito importante, assim, ela tem uma grande importância na parte hospitalar, né? O hospitalar tem um grande contato entre pessoas, às vezes está um hospital muito cheio, muito lotado, mas os hospitais, eles estão preparados para essas bactérias, né? Então, a gente viu o surto do Fêmea, o ambiente já foi isolado, o ambiente já foi esterilizado, mas o ambiente hospitalar é sempre problemático porque é o ambiente onde as bactérias desenvolvem essas resistências, né? Elas são expostas a muitos antibióticos todos os dias, pessoas sendo medicadas o tempo inteiro, e aí sim que a gente tem essa formação dessas bactérias nesses ambientes. Fora do ambiente hospitalar, se a pessoa não tem esse contato prolongado, a gente não precisa ter preocupação nenhuma. Vou lhe fazer uma última pergunta, que eu acho que na pergunta já tem a resposta, mas eu vou lhe fazer. Não tem nada a ver com antavírus, até porque o antavírus é um vírus e não é uma bactéria, é isso? Não tem nada a ver. São espécies diferentes. São espécies preocupantes, mas não são espécies, são espécies diferentes. Que o antavírus está nas manchetes, tem a ver um pouco com água também, porque está a questão dos cruzeiros, né? E é altamente transmissível, né? A OMS já fez o alerta aí, né? Mas é bem diferente. Isso é bem diferente. Temos que ficar preocupados também, temos que os órgãos de saúde, Anvisa, Vigilância Sanitária, tudo isso tem que estar preparado, pode ser que recebam isso, né? Mas a nossa pesquisa não tem nada a ver com esse organismo. Perfeito, professor Luigi Lauer Albornoz, muito obrigado pela entrevista aqui na Rede RS, parabéns pelo trabalho do IPH, estamos sempre à disposição aqui para divulgar o que for necessário, esclarecimento à sociedade. Grande abraço. Perfeito, muito obrigado pelo espaço e contem com a universidade para o que precisarem. Valeu, obrigado, boa noite. Professor Luigi, professor do IPH, Instituto de Pesquisas Hídricas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Agora a gente vai falar sobre ciência e inovação. A dificuldade de concentração, organização e aprendizado ainda faz parte da rotina de muitos estudantes com TDAH e outras neurodivergências. Mas um aluno da rede pública do Rio Grande do Sul resolveu transformar essa realidade usando tecnologia. Aos 17 anos, Kelvin Moraes criou a Flexia, uma assistente de inteligência artificial pensada justamente para ajudar estudantes a acompanhar conteúdos, organizar tarefas e enfrentar os desafios dentro da sala de aula. Os detalhes de como surgiu essa ideia você confere agora na reportagem na tela. Desde criança, a proximidade com a tecnologia fez com que Kelvin despertasse interesse na área. Eu tive acesso à tecnologia desde muito cedo, então eu era criança e eu já tinha um notebook com internet. Já jogava online e os jogos sempre me chamaram muita atenção. E a partir desses jogos eu fui desenvolvendo um gosto pela internet em si. Eu fui descobrindo como as coisas funcionavam e dali foi despertando interesse pela tecnologia. Eu comecei na área de marketing e design gráfico, porque meus pais são pastores de uma igreja, daí eu fazia os cartazes para eles. E a partir da minha vontade do marketing e do design, eu migrei para programação. A ideia de desenvolver o Flexia surgiu durante uma competição entre programadores para criar algo que pudesse ajudar a população. E o foco do projeto foi os estudantes. Ela funciona a partir de adaptação. A gente fala que o aluno não tem que se adaptar ao sistema, mas sim o sistema se adaptar ao aluno. Ao invés do aluno ter que repetir várias vezes a mesma coisa para a IA conseguir entender, ela faz isso automaticamente. Ele entra no sistema, responde o questionário de quais dificuldades ele tem e depois disso ela vai automaticamente se adaptando para o aluno, vendo onde ele tem mais dificuldade, onde ele consegue se fazer melhor. Ou tu pode ir direto no chat e falar, eu estou estudando tal conteúdo e eu preciso de ajuda porque eu não estou entendendo. E a gente também tem a função anotar aula, que ali tu pode tirar foto dos conteúdos que tu está recebendo e deixar armazenado como um contexto para quando tu for conversar com ela. E ele não cria certo um diagrama para ti, mas ele te auxilia nos estudos. Ele pode passar atividades, ver onde é que tu está errando, corrigir esses teus problemas. A nossa inteligência artificial é baseada no Gemini 3.1 Pro, a versão mais atualizada do que eles têm. Então a gente tem basicamente todo o conhecimento da internet ali. Então tudo que o Gemini original sabe, a Flexia também sabe,
só que melhor adaptado para o caso do estudante. A plataforma está no ar há 3 semanas e já conta com 30 usuários. E a ideia de Kelvin é expandir o negócio. Vou continuar desenvolvendo ela. O meu trabalho vai ser cada vez melhorar ela o máximo possível. Adicionar dificuldades diferentes, níveis de dificuldades diferentes. Então, ir melhorando ela, vendo o que a gente pode ir melhorando na própria inteligência artificial, no sistema em si. E eu quero realmente conseguir colocar isso dentro das escolas. Atualmente, as escolas podem entrar em contato com a gente e a gente fecha planos específicos com elas. Ou o usuário final, o aluno, pode entrar no site e ver como é que ele quer fazer. Irineu Guarnier Filho já está aqui comigo e assistindo essa maravilha, né? Que é a juventude, né? A gente agora há pouco falou de etarismo, do movimento 40+, mas a juventude também tem muito que contribuir. Jovens com grandes ideias, com genialidade. Irineu, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Renato. Exatamente. Esse pessoal... 17 anos. Os chamados nativos digitais, né? Eles já nasceram no mundo digital. Tem uma facilidade muito maior do que nós, que tivemos que aprender tudo isso. Né? Mas tem que ter talento também, né, Tem que ter talento, claro. Aí tem muito de inteligência. Do talento pessoal do garoto ali, 17 anos, o Kelvin, fazendo uma assistente virtual com inteligência artificial para ajudar outros jovens a estudar. Que é um grande desafio, né? Tem muito jovem, né, com neurodivergência ou não, tem muito jovem que tem uma dificuldade, né, de estudar, de assimilar conteúdos, ainda mais quando chega na hora do vestibular, na hora de ir para a faculdade, aí tem a tensão emocional também, né? Tem os fatores psicológicos, né? Precisa ter método. Perseverança, né? Também, né? Para estudar e perseverança. Então, isso aí ajuda muito, é uma ferramenta importante, né? Muito bem, vamos sair aqui da tecnologia e vamos para o nosso churrasco do dia a dia, porque nós estamos preocupados aqui. Esse é o assunto do Ponto de Conexão, hoje, 9 horas da noite. Irineu. Vamos falar sobre a pecuária gaúcha, né, Renato? Que novo momento da carne. É um novo momento. Que assim como a pecuária mundial está passando aí por uma grande transformação. Há uma demanda muito grande no mercado por carne e os produtores, e há uma escassez também de matrizes, reprodutores, enfim, genética, como a gente diz, né? De alta qualidade, enfim, no mercado. Então, isso aí acabou criando um desequilíbrio que aumentou o preço da carne, aumentou bastante o preço da carne. Né? Tá faltando touro para cobrir a vaca para poder nascer mais terneiro. É isso, né? Esse é o assunto. Eu estou sendo direto, porque esse é um problema, Nós vamos desenvolver Tem hoje menos gado. Esse tema, né? Exatamente. Nós precisamos ter mais produção no campo para que o mercado se normalize novamente e o preço da carne volte aos patamares. Carne nunca será um produto barato, né, Renato? Ela tem um custo de produção alto, é um produto que demora para ser finalizado, levado ao mercado. Um boi hoje criado a campo aí leva 2 anos no mínimo para ficar pronto para o abate. Então, assim, também é um mercado que reage mais lentamente às mudanças, né? Há uma queda no consumo, o produtor para de povoar os campos com o gado, né? Sim, tem que segurar, né? Tem que medir os custos. Exatamente. Aí vem um aumento do consumo, o produtor leva 1 ano, 2 anos para conseguir acompanhar. Então, é mais ou menos como pilotar um transatlântico, assim, um navio. As reações do mercado, desse mercado são lentas, né? E exigem isso aí. Mas, basicamente, aí há um grupo todo estudando aqui no Rio Grande do Sul a questão da genética de qualidade. O Rio Grande do Sul é exportador, inclusive para outros países, mas vende para outros estados brasileiros, genética de alta qualidade, né? Nós temos aqui o gado bovino de origem europeia, raças europeias que se adaptaram muito bem ao Pampa gaúcho, ao ecossistema aqui do Pampa. E esses animais são os que também são criados na Argentina, no Uruguai. Enfim. Portanto, nós temos aí, em termos de qualidade, uma das melhores carnes bovinas do mundo. Né? O Rio Grande do Sul está dentro desse padrão de qualidade. Exatamente. A carne gaúcha não deve nada à carne uruguaia, argentina, que é tão cultuada, né? Tão cultuada e celebrada, né? A nossa carne também tem uma qualidade muito alta. Mas para isso é preciso investimento. O produtor precisa investir em genética, animais. Enfim, os leilões estão indo muito bem, as vendas estão boas, os preços estão aquecidos. E é sobre esse momento da pecuária gaúcha que a gente vai falar hoje. Resultado, nos balcões refrigerados dos supermercados, a carne está mais cara.
Está mais cara e por causa disso tudo. Provavelmente ainda fique mais cara por um bom tempo, né? É o que tudo indica. Até esse mercado se reorganizar, a produção aumentar, a carne não ficará mais barata, né? Eu fui a um churrasco sábado de noite, eu não comprei a carne. Sim. Mas fizemos uma vaquinha, né? E aí no final, na hora de acertar as contas, a gente sentiu que o valor deu uma saltada, assim, em relação aos anteriores. E aí o dono da casa disse, olha, pessoal, tá muito caro. A conta ficou Ele reclamou, salgada. tá muito caro mesmo, sim. E há também uma grande demanda. E olha, não era nenhuma picanha, nem nada, carnes nobres, é o vazio, Não, é a costela, cortes, todos os cortes subiram, né? E há uma grande demanda mundial, quer dizer, a China está consumindo muito, importando muito, enfim. E essa situação que a gente enfrenta aqui no Brasil hoje é a mesma enfrentada pelos grandes produtores mundiais, Estados Unidos, Austrália, enfim, né? Todos estão com esse problema de atender um mercado em crescimento. O que aconteceu na China? Quando os chineses começaram a botar mais dinheiro no bolso, surgiu uma classe média, a primeira coisa que eles começaram a fazer foi consumir mais carne, né? Proteína animal. E isso acontece em todos os países onde a renda aumenta. Então aí vem um crescimento da demanda, e quando a demanda é maior do que a oferta, a gente sabe que o preço sobe, né? Mas a equação seria o quê, Irineu? Ter mais consumo para que o produtor possa botar mais gado em campo e aí poder... Hoje já temos o consumo maior, né? Já temos um consumo aquecido. O produtor precisa agora conseguir acompanhar e dar conta entrar mais demanda. Caixa para poder investir em gado, para poder colocar uma carne investir em animais, um pouco mais barata, não vou dizer, mas assim, estagnar o preço, né? É, mais acessível, porque a carne não é barata em lugar nenhum do mundo, né? E não vai ficar mais barata. E nunca vai ficar. Inclusive, ela pode parar de subir. Aqui no Rio Grande do Sul, até ela não é das mais caras. Quando a gente pega a cotação internacional, preços internacionais... Quando vai ali do lado, na Argentina, no Uruguai, senta num restaurante, o preço é bem mais salgado que aqui. Pede um filé em Tóquio para ver quanto é que custa. Custa um salário mínimo Estados brasileiro. Unidos, carne vermelha. É, muito caro. Europa, né? Europa, de maneira geral. Irineu, quem são teus convidados? Então, estarão conosco hoje aqui o José Arthur Martins, que é vice-presidente técnico da FEBRAC. Craque, sabe tudo de pecuária, muitos anos trabalhando nesse setor. A FEBRAC é a Federação Brasileira de Criadores de Animais de Raça. Também vai estar aqui o professor Júlio Barcelos, também já esteve aqui conosco. O professor Júlio Barcelos é uma sumidade nesse assunto, é um expert, um especialista. Ele trabalha hoje com o NESPRO, que é o Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva. Vai estar também a Antônia Scalzilli, que é presidente do Desenvolve Pecuária e é pecuarista também. Certo. A Soraya Tanuri, que é pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e produtora rural. Então nós temos aqui uma combinação muito feliz de produtores e, ao mesmo tempo, pesquisadores, especialistas. Ótima mesmo. Que vão nos ajudar a entender melhor o que está acontecendo nesse mercado. Melhor que isso, só se tivesse um picadinho de churrasco passando aqui na tua bancada a partir das 9 horas da noite, né? Mas ideal, isso ainda não dá, né? Hoje é só segunda-feira. Não dá. Valeu, Irineu. Bom programa. Só conversa mesmo. Obrigado, Renato. Valeu, Irineu. 9 horas da noite, ponto de conexão, hein? Começa aqui na Rede RS. Mais de 600 pessoas participaram da caminhada e pedalada segura do Maio Amarelo, que aconteceu neste sábado na Orla do Guaíba, em Porto Alegre. A gente vai assistir aí na tela. A ação faz parte da campanha de conscientização sobre segurança viária e reuniu pedestres, ciclistas e agentes de trânsito em defesa de um trânsito mais humano e seguro. Com o tema "No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas", a programação contou com uma caminhada entre a usina do gasômetro e a rótula das Cuias, além de uma pedalada até o Pontal Shopping pela Avenida Edivaldo Pereira Paiva. O evento foi promovido pela Escola Pública de Mobilidade da IPTC, em parceria com o Detran RS e a PUC-RS, e integra o movimento internacional Maio Amarelo, voltado à redução de acidentes e mortes no trânsito. A seguir, vamos falar da situação do Grêmio agora na zona de rebaixamento e o Inter se preparando para enfrentar o Atlético no jogo de volta pela Copa do Brasil. Já voltamos com o Rogério Amaral, o intervalo é rápido e eu espero vocês. Estamos de volta com o RS em Movimento e agora é hora de futebol.
não tem jeito de começar a semana de uma forma mais prazerosa do que estar ao lado de Rogério Amaral. Boa noite, seja bem-vindo, Rogério Amaral. Rogério. Boa noite, Renato, tudo bem? Realmente é uma satisfação. Primeiro, é uma satisfação a gente começar a semana trabalhando. Isso já é um negócio. Isso é muito bom. Isso é muito bom nesse país, né? É bom a gente celebrar isso. Muito importante. E depois o seguinte, uma semana na minha área, no esporte, no futebol, é uma semana cheia, porque temos amanhã jogo do Internacional pela Copa do Brasil. Temos na quarta-feira jogo do Juventude em Caxias do Sul contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Copa do Brasil também. E temos depois, na quinta-feira, o Grêmio jogando em Sergipe contra o Confiança, também pela Copa do Brasil. Não bastasse isso, nós temos amanhã aqui em Porto Alegre a presença do presidente da CBF, Samir Chaude, que inclusive vai conceder entrevista coletiva na sede da Federação Gaúcha de Futebol. Vem anunciar alguma coisa específica? Então, eu estou conversando com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, aqui, para saber, né, alguma novidade que possa ter essa presença do presidente Samir Chaude, mas eu acredito, pelo que ele está me respondendo, de que é uma visita institucional, não é? E que o presidente da CBF tem ido aos estados. Está fazendo uma política de, vamos dizer, boa vizinhança da CBF com as federações e também com a mídia, com a imprensa de todos os estados, já que estamos aí às vésperas da Copa do Mundo e mais ainda às vésperas da convocação da seleção brasileira, daqueles jogadores que irão à Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Muito bem, vamos começar com a notícia ruim do Grêmio na zona de rebaixamento depois de ter perdido para o Flamengo. Reportagem Giovanni de Oliveira, na tela. O Grêmio está na zona de rebaixamento. O tricolor estava invicto na arena há 13 jogos, mas terminou o fim de semana assistindo à comemoração do Flamengo. Léo Ortiz lançou para Emerson Royal cruzar e Carrascal fazer o gol da vitória rubro-negra. É um jogo muito difícil, né, contra uma grande equipe que é o Flamengo, mas a gente tinha um plano que era vencer, não aconteceu, agora levantar a cabeça e focar nos próximos jogos. Com o resultado, o Grêmio terminou a rodada com 17 pontos em 17º, abrindo o Z4. Querendo ou não, entrar na zona de rebaixamento é algo que ninguém quer, mas se for parar para ver o 7º colocado, não tem nem 5 pontos na nossa frente, tem 3 pontos na nossa frente, então é uma vitória, um tropeço de 3 times, ou uma vitória e empates que a gente já está em 10º colocado. É uma situação dura, porque não é a classificação que queríamos neste momento, longe disso, mas é a nossa realidade. E a nossa, neste momento, e o que se pode dizer é que nós vamos continuar a entregar-nos por completo como nos entregamos e que temos de fazer melhores resultados daqueles que tivemos hoje. Rogério, que má fase do Grêmio, hein? Essa questão, né, como disse o Thiago, o menino, o Thiaguinho, e também o técnico Luiz Castro, de que realmente a diferença é mínima, porque nós temos aí uma tabela de classificação do Campeonato Brasileiro este ano, onde o meio está muito aproximado. Nós temos na parte de cima algumas equipes que se destacam, como o líder Palmeiras, o Flamengo, que ontem venceu o Grêmio, o Fluminense, o próprio São Paulo, que estão nas primeiras colocações. E tem nos últimos colocados que entram a Chapecoense, o Mirassol, o Remo. O Grêmio está ali próximo dessa turma que é do meio, que o Internacional também se encontra. Então, esse ponto, meio da tabela, tirando 4, 5 para cima e 3 para baixo, nós temos aí em torno de 12 equipes que estão muito próximas. Que vitória de uma equipe, tropeço, derrota de outra equipe já muda todo esse contexto da tabela. É claro que isso também é um discurso, por parte do clube que está nessa situação, como algum
faz 15 dias, nem isso, o que o Inter estava lá na estava na zona de rebaixamento. Exatamente. Então, o Internacional fez uma pontuação em 2 rodadas e saiu da zona de rebaixamento. Também, essa é a situação e realmente eu vejo que a preocupação é se entrar na pausa da Copa do Mundo na zona de rebaixamento. Aí é complicado. Que nós tivemos isso ano passado com o Internacional. E a gente viu complicado matematicamente ou complicado psicologicamente? A pressão é maior ainda, a pressão é psicológica do que a pressão matemática. Então, não é agradável você ir para uma pausa e trabalhar durante um mês sem ter os jogos, né? Só com essa questão, nós temos que sair da zona de rebaixamento. Então, essa pressão, esse contexto realmente não é positivo. Por isso que o Grêmio tem que sair de imediato dessa situação aí de estar na zona de rebaixamento. Agora, eu vejo que o Grêmio tem um ponto que eu diria positivo nessa história toda. Primeiro, vamos considerar que o Flamengo é o Flamengo, né? É um dos melhores times e joga, talvez, o melhor futebol do Brasil em termos técnicos. Tá? E que também, pela qualidade dos jogadores, se transforma num futebol competitivo, mas um jogo técnico. É o Flamengo. E depois, a questão do Grêmio em si. O Grêmio agora que o técnico Luiz Castro, depois de procurar jogadores com características que fizessem aquele modelo de futebol que ele tem pensado para o Grêmio, ou havia pensado para o Grêmio, quantos giraram nesse meio-campo especialmente, e também no ataque e na defesa. A defesa ele consolidou, e consolida mais ainda agora, no meu entendimento, com os 3 zagueiros. Tá? Com 3 zagueiros. Então, essa é a estrutura que foi mudada no Grêmio. Jogar com 3 zagueiros, dando liberdade para um Gabriel Meck, que vem cada vez mais ganhando confiança e mostrando um bom futebol, para que possa o Grêmio engrenar minimamente, como foi o caso do Internacional. O Internacional encontrou, não é, um sistema tático de jogo que vem dando resultado. Então é isso que o Grêmio precisa também. Agora, é ruim, claro, você perder para o Flamengo, não pelo placar, que foi um placar mínimo de 1-0, mas da maneira como foi, né? O Grêmio praticamente não oferecendo risco algum, perigo algum para a equipe do Flamengo. O Giovanni de Oliveira me informa aqui que o Grêmio tem mais 3 jogos pelo Brasileirão antes da Copa. Tem. Então, Bahia fora, depois joga Santos 2 em na casa. Arena e Corinthians na Arena. Exatamente. E nesse meio, ele tem aí para jogar na semana que vem a Sul-Americana contra a equipe chilena do Palestino. Misto. Também então, tem isso antes da Copa do Mundo. Tem um calendário pesado aí, hein? Principalmente para o Grêmio, né? Bom, a vantagem é que os 2 jogos que antecedem a parada para a Copa do Mundo, os 2 jogos são na Arena. Muito bem. O Grêmio não vai liberar o Amuso? É isso? Pois é. Eu pra entendo jogar na isso Copa? como... Não, é que esse é um amistoso que vai jogar a seleção de Gana. Não é data FIFA, é um amistoso. É um amistoso, não é data FIFA, mas seria, né, a convocação do Amuso para esse amistoso, já visando a Copa do Mundo. Pode não liberar? O clube pode? Pode. Porque não, é amistoso? Porque é amistoso. Se não fosse sendo oficial, data FIFA, não pode não liberar. Mas é uma situação bastante constrangedora. Não precisava. O jogador gostaria de ir, muito provavelmente, ainda está num processo de renovação de contrato com o Grêmio. Já? Então, sim, já vem, inclusive, há mais tempo que já vem as 2 partes aí conversando sobre a renovação de contrato. E aí, não permitindo a ida dele para esse amistoso, é porque justamente vai pegar pelo menos 2 jogos importantes aí do Grêmio. Um deles contra o Santos e o outro contra o Palestino. Então, é por isso que o Grêmio não libera o Amuso. É uma situação que fica, eu diria, muito complicada. É uma sinuca de bico para o Grêmio também, né? Porque, mas depende muito aí também. O jogador provavelmente gostaria de ir. Claro, reencontrar os seus conterrâneos. Ainda mais tendo a possibilidade de, mais adiante, ter uma convocação oficial. Muito bem. E tu chegasse a falar do Pedro Gabriel, que foi atingido na cabeça? Pois é, o Pedro Gabriel ontem, ainda no primeiro tempo, passou a noite no hospital. Por quê? Porque eu achei que não foi ocasional. O Carrascal, quando ele se embola com o Pedro Gabriel, ele joga a perna para cima e atinge o Pedro Gabriel um pouco abaixo do olho com as travas da chuteira. Então, além do corte, houve um trauma
Porque Sim, não foi só batida. um raspão, porque o Carrascal realmente empurra a perna para cima. Então, o risco, mas parece que não houve, graças a Deus, né, fratura de malar, do osso malar. Sim. Houve apenas o corte e a contusão, que foi a pancada, realmente, mas não teve um problema maior. De qualquer maneira, a observação, o Pedro Gabriel ficou à noite no hospital e agora a gente espera que o Grêmio dê informes mais precisos aí a respeito da situação clínica desse jogador que vinha se destacando e muito, né, na lateral esquerda, em substituição ao Marlon, né? Que sofreu a cirurgia, aquela lesão de ligamento, que fica um bom tempo afastado ainda. E o Pedro Gabriel a gente espera que possa já se recuperar de imediato, que tenha sido apenas um corte no rosto e nada mais significativo. Tomara, melhoras para ele. Vamos agora para Inter e Curitiba, ficaram no 2-2. A reportagem da Bárbara Bertoncini na tela. O Inter caiu 2 posições e terminou a rodada na 14ª posição. A situação poderia ser pior. Enfrentando o Curitiba, no Paraná, o time de Paulo Pesolano viu o adversário sair na frente. Joaquim Lavega recebeu o lançamento e abriu o placar. O empate colorado veio no segundo tempo. Bruno Gomes chutou, a bola bateu na defesa e Borré se antecipou ao goleiro para marcar o gol colorado. Mas o Curitiba desempatou com o ex-colorado Rodrigo Moledo de cabeça. E foi apenas no último minuto que Félix Torres deixou tudo igual. Curitiba 2, Inter também 2. Que como equipo tenemos el diferencial que hasta el último segundo lutamos y eso es muy positivo porque no es fácil virar los jogos. Agora o Inter vira a chave e já se prepara para encarar o Atlético no Beira-Rio na partida de volta pela Copa do Brasil. Como venceu o primeiro jogo, o Colorado pode até empatar nesta terça-feira às 19h30, que garante a vaga na próxima fase da competição. No Brasileiro não está tranquilo para o Inter, né? Não, também não está tranquilo. Já vista que o Grêmio está na primeira posição da zona de rebaixamento, com 17 pontos, e o Internacional está em 14º. A primeira posição no rebaixamento é a 17ª colocação. 17ª colocação. E o Internacional está em 14º. Com 18, um ponto com 18, um ponto só. Então é por isso, é muito aproximado muito esse aproximado. meio de tabela do Campeonato Brasileiro. Mas o Internacional foi bem nesse jogo lá em Curitiba, teve erros pontuais, inclusive teve mais chances até de gol do que o próprio Curitiba. Tá? E mostrou aí, por exemplo, um Borré que já havia no meio da semana marcado o gol da vitória do Inter sobre o Brasil de Pelotas, tá? E a conquista da Recopa Gaúcha, também entrando nesse jogo e marcando o gol. Agora a questão que fica para amanhã como disse a Bárbara aí na reportagem, o empate. O Internacional venceu o primeiro jogo, 2-1, e joga pelo empate. Com o Atlético. Com o Atlético. Aquele jogo foi em Florianópolis. O Atlético vendeu o mando de campo, né? O Atlético, que é mineiro de São João del Rei. Isso. E aí o Internacional tem essa vantagem. Agora a questão é a seguinte, é uma vantagem mínima jogar pelo empate. Mas tem o Vasco da Gama no sábado pelo Campeonato Brasileiro. O que o técnico Pesolano vai fazer? Vai poupar jogadores nesse jogo de amanhã, tendo a vantagem do empate? Ou começa com o time principal, o time titular, e à medida do desenvolvimento do jogo e do resultado, vai poupando os jogadores? Eu, particularmente, não gosto de você poupar jogador deixando de fora do jogo. Tá? Jogadores que precisam ter um repouso comecem jogando e depois são substituídos. Afinal de contas, o treinador tem no mínimo 5, ou melhor, no máximo, mínimo é se tiver o protocolo aquele de concussão, que aí pode ter uma substituição a mais. Sim. Mas são 5 substituições que tem o treinador. Então, dá para fazer isso nesse rodízio aí. Começa o time principal jogando, garante essa classificação, que é muito importante, a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. E aí depois, à medida do desenvolvimento do jogo, e sendo um jogo positivo, dominado pelo Internacional e com um resultado positivo, vai poupando os jogadores. Rapidamente, em Conselho Fiscal, nesse momento reunido, analisando as contas. É o Conselho Deliberativo. Conselho Deliberativo. Está reunido, porque, inclusive, os grupos de oposição do Internacional tentaram
com o presidente do Conselho Deliberativo, Gustavo Jurgen, o adiamento desta reunião. Por que esses grupos queriam o adiamento? Porque argumentavam que precisavam mais tempo para fazer essa análise das contas do Internacional do ano passado, especialmente aquele montante que chega a 109 milhões, que num primeiro momento o Internacional havia repassado para o grupo que pertence, que é o Futebol Forte União, um dos grupos pretendentes a montar a liga no futebol brasileiro, né? E depois o Internacional teve a recompra desses 109 milhões. Então, essa é a questão que está nesse momento em discussão no Conselho Deliberativo, é porque se esses 109 milhões fossem contabilizados novamente como compra, não teria o superávit que os números do balanço do Internacional estão anunciando. Não deixa de ser, no fundo, também uma disputa e uma guerra política entre a atual situação e os grupos oposicionistas. Muito bem. O Juventude, já falaste, né? Vai à quarta-feira contra o Criciúma. Depois de amanhã... Não, vai receber o Criciúma. Não, o Juventude não. O Juventude pela... Aí foi o jogo pela Série B. O jogo do Brasileiro, Série B. Estou confundindo com a Copa do Brasil, que é essa semana que vem. 0x0, e aí agora na quarta-feira... Juventude está em nono. 0x0. Ficou no Oxo. Juventude tem que realmente melhorar a performance na Série B se quiser voltar, visar voltar para a divisão principal o ano que vem. Bem rapidinho, Série C, temos uma reportagem do Thales Aliardi. Vamos lá, na tela. Pela Série C, o Ipiranga foi a Santa Catarina enfrentar o Brusque e viu JP Martins marcar para os donos da casa. Depois, Adrianinho ampliou para os catarinenses e Álvaro fechou o placar. Brusque 3, Ipiranga 0. Com o resultado, o Ipiranga permaneceu com 10 pontos e se manteve como quarto colocado na Série C, mas ainda pode perder 2 posições, dependendo dos jogos desta noite. Também em Santa Catarina, o Caxias ficou no 0x0 com o Barra e caiu 1 posição, ficando em 12º com 8 pontos. Alguma... comentário? O Ipiranga, o Caxias, no ano passado, na fase classificatória, fez a melhor campanha. E quando chegou nos quadrangulares, terminou sucumbindo, né? Foi uma situação muito ruim do Caxias. Houve um descompasso naquela oportunidade. Perdeu-se a mobilização que existia durante a fase de classificação. Então, a gente espera que esse ano o Caxias tenha aprendido com a lição do ano passado e que não tenha desmobilização. Até porque agora o Caxias não está repetindo a campanha classificatória do ano passado. Então é real, vamos dizer, o que acontece esse ano com o Caxias. A gente só espera que ele se classifique, né, nessa Série C para continuar a disputa depois. Da Série C, vamos para D. Hoje o cardápio está completo aqui, né? Normalmente, né, de início de semana é assim que faz o sexta rodada, do final de grupo semana. D15, né? Vitória do Guarani, mas continua na lanterna. Tá aí o resultado do Guarani, que venceu o Santa Catarina por 1x0. E o São Luís, que venceu no Paraná, venceu o Cianorte também por 1x0. São Luís de Juí está no G4. Resultados positivos aí. O São Luís, o São Luís não é à toa que ele está há muito tempo na divisão principal do futebol gaúcho e vem se apresentando bem na Série D do Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil, quando tem a intervenção. É um time que é um clube que está consolidado, o São Luís, e que tem, isso é muito importante que as comunidades do interior do estado se conscientizassem disso e no apoio às equipes não só da cidade, mas da região, as outras cidades que são da região. Em Ijuí, o São Luís tem o apoio da comunidade, da sociedade, inclusive do lado comercial, industrial de Ijuí. E isso é fundamental para que o futebol do interior possa progredir e possa almejar algo mais, não apenas no cenário estadual, mas também no cenário brasileiro, como o São Luís vem fazendo já há algum tempo. Série D do grupo 16. D16, bota na tela aí, o São José e o Brasil. O São José teve essa que foi a vitória,
Foi a primeira vitória do né? São José, né? Na Série C. Então, estava buscando esse resultado. Contra o Azures também do Paraná e o Brasil. Pato Branco. O Brasil que tomou essa goleada aí do Marcílio Dias, né? Brasil de Pelotas, que não tem nada a ver com Bagé, né? Brasil de Pelotas. Não, o Brasil de Pelotas que fez uma boa partida contra os reservas do Internacional no meio da semana, na decisão da Recopa Gaúcha, né? Fez um enfrentamento muito bom e talvez tenha jogado e se entusiasmado com o que apresentou e aí foi surpreendido pelo Marcílio Dias com esses 4-1. Muito bem, o Giovanni está complementando, né, que o São José ganhou a primeira, tu disseste isso, né? A Argel empatou 2 e ganhou uma com o São José. O Argel Fux, é isso? O Argel Fux, tá certo. Já dissesse isso? Não, que o Giovanni está... Não, é tanta informação aqui que vocês me metralham. É o Giovanni no WhatsApp, é aqui no ponto eletrônico e o Rogério aqui. O Argel é uma belíssima entrevista. Vamos entrevistar ele, então. Vamos pautar ele aqui. Vamos trazer o Argel aqui, deixar ele... Ele não precisa se ambientar no São José, ele conhece muito bem o nosso futebol aqui, mas ele tem aquelas tiradas fantásticas, né? Tem. Trocar o pneu com o carro andando. Essas coisas todas. Vamos lá pro feminino aí, para não deixar as meninas de fora. Tem tela aí também. O Grêmio com 13 pontos. 3-0, ó, em cima do Red Bull. Os dois, Juventude, né? E o Grêmio, os Juventude dois vitoriosos, 3-0. Que maravilha. Para cima, o Juventude para cima do Vitória e o Grêmio para cima do Bragantino. E o Inter? Futebol feminino. Tá jogando nesse momento. Tá jogando. Tá ganhando de 1-0 já. Olha aí. E contra quem? Vamos fechar os 3-0. E aí? Contra o Botafogo. Isso aí. Ainda bem que eu tenho script aqui, que eu sei tudo. Eu sei, por isso que eu te perguntei. Não faz pegadinha que eu não vou saber a resposta, né, Rogério Amaral? Muito bem. Só pergunta o que tu sabe. Falta 2 pro Grêmio, pro Inter também fechar os 3-0, né? Porque aí fecha todas as meninas, a dupla, o trio aqui do Rio Grande do Sul fecha 3-0. Para finalizar, então nós teremos amanhã, às 5h30 da tarde, na sede da Federação Gaúcha de Futebol, a presença do presidente da CBF, Samir Chaud. Não tem nenhum anúncio em especial, mas é importantíssima a palavra do presidente da CBF nesse momento que estamos às vésperas aí da convocação da seleção brasileira e que fatalmente será questionado sobre a seleção e sobre presenças e ausências. Né? Situação de jogadores que estão aí com lesão e que talvez não possam estar na Copa, como o caso do atacante Estevão, né, que era do Palmeiras, está no Chelsea, e também a situação do goleiro Alisson, nosso goleiro aqui do Rio Grande do Sul, gaúcho, né, que era do Internacional, que joga pelo Liverpool, que tem aí uma lesão e que é um pouco mais complicada de recuperação. Muito bem, uma semana, né, para a convocação, dia 18. E Neymar, né? E o Neymar, todo mundo quer saber se vai ou se não vai, né? Vai ser Acho que não. Questionado. Acho que dessa vez não vai. Vamos lá. Rogério, obrigado e até amanhã. Até amanhã lá do Beira-Rio, né? Valeu, te esperamos lá direto do Beira-Rio. O RS Movimento fica por aqui. Desejo sorte, saúde, sucesso para vocês. E amanhã, 6h30 da noite, aqui, ó. Espero vocês na tela da Rede RS. Uma ótima noite. Obrigado pela audiência.